Olá a todos, que Deus esteja abençoando nossas vidas. Hoje eu vou estar falando aqui sobre a mudança de mente. Mudança de mente, ela vai consistir em que nós consigamos trazer para a nossa realidade aquilo, que nós temos por sobrenatural, mas que na palavra de Deus ela costuma acontecer de uma maneira bem constante. Muitos homens vivenciaram experiências sobrenaturais, como Moisés, Daniel, Elias, Isaías, Ezequiel, e contar essas histórias realmente nos gastaria muito tempo. Então eu vou estar me concentrando nas experiências, que foram ali, tiveram a participação do próprio Jesus. Acontece que no último vídeo eu estava até fazendo um comentário sobre a questão dos níveis espirituais. E o nível, mais abstrato, aquele que a gente, quando rompe o nível de conhecimento, é essencial que a gente consiga fazer essa transição de uma mudança de mente, para que a gente consiga tomar posse dos aspectos espirituais, ou seja, trazer para a nossa realidade essa implementação, que nós consigamos agir no sobrenatural, porque essa foi a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele deixa para nós essa instrução. E quando o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos 12:2, para não nos conformarmos com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, o que ele está dizendo, na verdade, é que nós vamos precisar realmente renovar a nossa mente. Do contrário, nós vamos estar presos nessa formatação que nos é imposta, desde que nós nascemos. E se há um mundo sobrenatural que age e que reage às nossas ações, é muito importante que nós saibamos compreendê-lo, ou seja, que nós conheçamos a sua dinâmica, para que nós não estejamos presos ou não estejamos, incapazes de compreender o que está acontecendo à nossa volta. E o próprio Jesus, ele, ali tem uma participação muito grande em muitos desses eventos dos quais, os discípulos, vão se mostrar até despreparados para vivenciar alguns deles. Um exemplo bastante interessante é o exemplo, que está citado em Marcos, no capítulo 9, que é o da transfiguração, no qual Jesus ele chama Pedro, João e Tiago, e ele sobe ao monte, e ali há uma transfiguração, onde Moisés e Elias vêm falar com Jesus. E Pedro, ele vai dizer que foi bom que eles estivessem ali, porque eles poderiam estar fazendo ali 3 cabanas, para Jesus, para Moisés e para Elias, mas o próprio livro de Marcos, ele cita que Pedro falou isso porque não sabia o que dizia, porque, na verdade, ele estava apavorado. Então, o que acontece? Nós estamos vendo ali uma situação em que os próprios discípulos que andavam com Jesus e vivenciaram coisas tão sobrenaturais têm o seu momento ali de estarem perdidos. E quando a palavra cita que eles descem do monte, Jesus os adverte para que não comentassem aquela experiência com ninguém, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado. Mas eles mesmos, nesse momento, vão estar depois entre eles comentando do que seria essa ressurreição dos mortos. Veja que eles mesmos vão estar questionando isso. E esse evento ele é muito interessante, porque ele foi um evento no qual eles vivenciaram, Moisés e Elias, a presença deles. Homens que viveram, há centenas de anos atrás, em relação àquela época de Jesus. O que acontece? Nós vamos ver uma experiência parecida com o próprio Jesus, que está citada no livro de Mateus, no capítulo 22, ali a partir do 23, que é quando os saduceus, que era um grupo que não acreditava, não cria na ressurreição, eles vão interrogar Jesus a respeito, contando uma história, de um homem,
porque a lei do judeu dizia que quando um homem se casava e ele morresse sem filhos, o seu irmão deveria se casar com aquela mulher e os filhos, né, o primeiro filho seria para aquele irmão. Então, ele diz o seguinte, que o homem que casa com a mulher, ele morre, e depois o segundo toma aquela mulher como esposa, e isso se sucede até o sétimo, e depois a mulher também morre. E eles vão perguntar assim para Jesus, mas no caso de uma ressurreição, quem é que vai ficar com essa mulher, né? Já que todos a tiveram como esposa. Então, quando Jesus vai responder, Jesus vai dizer que vocês erram porque não conhecem, né, o poder de Deus e nem as Escrituras. Porque na ressurreição não se casam, né, e nem se dão em casamento, mas todos serão como os anjos. E Deus também não é Deus de mortos, porque quando Deus, né, ele aparece para Moisés, então Jesus vai estar citando uma dessas aparições, quando Deus diz que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Jesus fala que Deus não é Deus de mortos, então ele está citando que aqueles homens estão vivos, né? Ou seja, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então essas manifestações as quais Jesus ele tem uma participação direta, ele mesmo já está fazendo ali um grande trabalho de preparação para que aqueles homens tenham suas mentes renovadas por tudo aquilo que eles vão vivenciar e que eles precisam estar, né, adentrando, eles precisam estar entendendo para que quando Jesus não estiver mais ali, eles entendam a dinâmica das coisas do Espírito. Isso é muito importante para que a gente entenda. Nós necessitamos entender como funcionam as coisas do Espírito, né, na nossa vida. É nesse momento que a gente rompe com uma realidade formatada e passa a tomar posse de muitas promessas, cuja ação delas se dá no mundo espiritual, ou seja, se dá no sobrenatural. Mais um evento, né, mais uma história que a gente pode analisar, é a história de quando Jesus ele está, depois de já ter ressuscitado, ele está caminhando para Emaús, junto com 2 discípulos, ou seja, os 2 discípulos estão indo para Emaús, e que é uma cidade próxima lá a Jerusalém, e Jesus se aproxima deles e eles não o conhecem, ou seja, Jesus já está glorificado e eles não vão conhecer, e Jesus se aproxima e vai caminhando com eles como uma companhia. E eles vão contando a história, sobre a própria história de Jesus para ele mesmo, e Jesus perguntando que coisas são essas. E ele pergunta, você estava algum viajante que você não sabe? E aí ele vai dizendo como que Jesus foi morto e o próprio Jesus está ali. E Jesus pede para ficar ali com eles, né? Isso está descrito lá no capítulo 24 de Lucas, a partir do 15. E Jesus pede para ficar com eles. E quando eles ficam lá se lamentando, lá já no versículo 25, Jesus chama ele de nécios, né? Gente de pouco entendimento, porque vocês não entenderam ainda que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Porque era isso que estava escrito nos profetas. E então, Jesus, quando ele abençoa, né, o pão na hora de comer, os seus olhos são abertos e eles veem que era Jesus, e Jesus desaparece diante dos seus olhos. E aí eles vão voltar correndo para Jerusalém para anunciar, né, aquilo que tinha acontecido. Jesus realmente tinha ressuscitado e já tinha aparecido para eles. E aí que acontece um desses eventos, né? Lá em João 20, a partir do 21, eles estão reunidos e o próprio Jesus de novo entra e aparece para eles. Esse evento que ficou famoso, né? De que Jesus ele mostra suas mãos, porque a primeira aparição, Jesus vai soprar o Espírito sobre eles, mas Tomé não vai estar. E aí Tomé vai dizer que só vai crer, depois eles vão contar a história para Tomé, e Tomé vai dizer, eu só creio se poder colocar a mão nas suas mãos, lá nas feridas, no cravo, né, que os cravos deixaram, e Jesus aparece depois outra vez, e Tomé ele vai ver, e aí vai olhar para Jesus e vai dizer, Deus meu e Senhor meu. Então ali ele vai estar reconhecendo que Jesus era realmente Deus, era realmente Deus.
E agora você imagina, porque é uma questão de mudança de mente. Olha quantos eventos sobrenaturais. Imagina a mente desses homens que conviveram com Jesus durante 3 anos e agora eles veem Jesus entrando, desaparecendo diante dos seus olhos e depois eles veem Jesus entrando atravessando as paredes, saindo. E é impossível que a mente não seja formatada para uma nova dimensão após vivenciar essas coisas. E aí eles vão estar se preparando para estar também rompendo. Veja que a gente não é algo que é fácil de se fazer, mas é algo que nós precisamos exercitar, tocar no mundo espiritual, através da oração, entendendo a palavra de Deus, para que a gente venha a estar colhendo os frutos, né? E esses frutos, eles são os frutos do Espírito que age através de nós. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, né, no 9, é um versículo muito famoso que diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são aquelas que Deus preparou para nós, mas que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, o próprio Paulo, que tinha vivido muitas experiências sobrenaturais, ele fala que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, o Espírito Santo que nós temos, que habita em nossa vida, é Ele que vai nos trazer a essa realidade. É Ele que vai nos levar a essa entrada no reino de Deus. Então, que nós possamos estar abrindo realmente a nossa mente para que o Espírito Santo nos leve, né? Que nós deixemos que a nossa fé nos guie nessa caminhada, né? Para que nós possamos romper esses limites que nós somos, né? Que foi formatado de uma maneira tão intensa nas nossas mentes, crendo que realmente as coisas que a palavra diz, né, elas são acessíveis. É essa reflexão que eu queria deixar hoje, né, em nome de Jesus, que nós possamos tomar posse e que nós tenhamos, né, uma mente renovada no nome de Jesus. Que Deus abençoe, né, a vida de todos. Amém.